Queridas irmãs e queridos irmãos, que a luz e a paz de Jesus Cristo esteja presente no meio de todos nós. Hoje nós vamos falar sobre os passes, mas é os passes nas reuniões de intercâmbio mediúnico, no momento em que o medianeiro esteja dando passividade ou mesmo até após o término dos trabalhos mediúnicos na reunião. Vamos então ao nosso material de apoio e vamos acompanhar o que nos traz, então, como respostas a muitas dúvidas que muitos de nós ainda temos dentro do movimento espírita. Passes, na questão número 96, o passe. Como terapia auxiliar à palavra, pode ser usado indiscriminadamente ou somente em momentos adequados? Os passes durante a doutrinação dos espíritos devem ser usados com moderação e cautela, somente quando sua aplicação seja indicada. Nesse particular, devemos copiar a natureza. Ela nunca se utiliza de recursos que não estão reclamados e jamais consome energia além do necessário. Devemos ter sempre em mente que, quando o espírito incorpora no médium, dá-se uma imantação e, através do choque anímico, começa a fluir energia no circuito de ida e volta, do médium para o espírito e desse para aquele, num sistema energético que é ajustado e controlado pelo mentor espiritual, a funcionar como um verdadeiro técnico em eletrônica espiritual ou transcendental. Ora, se o nível de energia estiver bom, isto é, a comunicação do médium se expressando equilibrada e controladamente, não há necessidade alguma de passes, não sendo de estranhar que estes possam ser mais prejudiciais que úteis, ou se constituírem uma energia externa, nem sempre bem dosada e corretamente aplicada. Imaginemo-la em excesso. Poderá causar irritação. Imaginemo-la aplicada com uma técnica dispersiva. Agirá no sentido de desimantar, podendo arrefecer a energia da comunicação, afrouxar os contatos mediúnicos e até fazer cessar a transmissão da mensagem. Não é assim que procedemos quando queremos impedir uma comunicação indesejável. Fora da reunião mediúnica, por exemplo, através de um médium desarmonizado, uma imagem de que nós podemos utilizar para entendermos o que estamos propondo é tomarmos por comparação uma solução de sal marinho em água. À medida que vamos adicionando sal à água, a solução vai ficando concentrada até o seu limite de saturação, a partir do qual todo sal que se adicione se precipita. Antes turvação a solução, quando se age no sentido inverso, o da diluição. A solução pode tornar-se tão fraca que não se consiga perceber a presença do soluto. Comparando essa imagem com o sistema mediúnico, apenas para fins didáticos, teremos precipitação sólida no fundo do vaso, que equivale a excesso de fluido agindo no recipiente físico, que seria uma soma, criando irritação e outros transtornos ao equipamento mediúnico. Turvação da solução significa perturbação no campo magnético da comunicação, destacando impurezas e dificultando a transmissão e a recepção da mensagem. Já uma diluição excessiva lembra um passe dispersivo
desnecessariamente aplicado numa dupla médium-espírito, em ação, diminuindo a força energética da comunicação. Portanto, passe somente no momento adequado e com conhecimento de causa. Isto é padrão de qualidade. Na questão número 97, então, quando e com que técnica se deve aplicar passes em médiuns em transe durante as reuniões mediúnicas? Valemos-nos da resposta dada por Divaldo Franco inserida no livro Terapia pelos Passes, de nossa autoria. Acredito que os médiuns em transe somente deverão receber passes quando se encontrem sob a ação perturbadora de entidades em desequilíbrio, cujas emanações psíquicas possam afetar-lhe os delicados equipamentos perispirituais, notando-se que o médium apresenta estertores, asfixia, angústia acentuada durante o intercâmbio, como decorrência de intoxicação pelas emanações perniciosas do comunicante. É de bom alvitre que seja aplicada a terapia do passe, que alcançará também o desencarnado, diminuindo-lhe as manifestações enfermiças. Nesse caso também será auxiliado o instrumento mediúnico, que terá suavizadas as cargas vibratórias deletérias. Invariavelmente, em casos de tal natureza, deve-se objetivar os chakras coronário e cerebral do médium, através de movimentos rítmicos, dispersivos, logo após seguidos de revitalização dos referidos centros de força. Com essa terapia se pode liberar o médium das energias miasmáticas que o desencarnado lhe transmite, ao tempo em que são diminuídas as cargas negativas do espírito em sofrimento. Essa intervenção do doutrinador se dará no momento em que o desequilíbrio se instala, o que pode ocorrer no início, no meio ou no final da comunicação. Outra situação extremamente dramática e perturbadora é a que acompanha a comunicação de espíritos vigorosos e demoradamente fixados ao mal, vinculados às organizações das sombras de que se fizeram líderes, e que efetivamente acontecem em memoráveis encontros divididos em dois tempos, um no plano físico e o outro no plano espiritual com a equipe mediúnica desdobrada pelo sono. Nesses encontros, líderes enlouquecidos do anticristo são atendidos por espíritos com grande competência, funcionando como doutrinadores. Esses líderes da sombra trazem máscaras ideoplásticas, aderidas ao perispírito, construídas e vitalizadas há séculos, as quais ocultam o estado de miséria moral em que se encontram. São capazes ainda esses espíritos de construir outras figurações momentâneas, fruto de grande treino mental, tais como a de monstros, demônios, etc., para assustarem suas vítimas e contentores. Vencidos pela força crística que os doutrinadores conseguem portar, são submetidos a processos magnéticos complexos, qual eficazes para o desfazimento dessas ideoplastias. Vejamos em Trilhas da Libertação o Dr. Carneiro de Campos, espírito, atendendo com passes Okan Tuktamishi, incorporado na médium Armênia desdobrada, e o espírito endurecido e ideoplastizado por transfiguração na imagem do diabo. Aproximando-se da médium em transe, o Dr. Carneiro começou a aplicar passes longitudinais, depois circulares, no centro oposto ao movimento do ponteiro do relógio, alcançando o chakra cerebral
da entidade que teimava na fixação. Sem pressa e ritmadamente, o benfeitor prosseguia com os movimentos corretos, enquanto dizia: Tuktamishi, você é gente. Tuktamishi, você é gente. Suas mãos desprendiam anéis luminosos que passaram a envolver o espírito a pouco e pouco. Romperam-se as construções que o ocultavam, caindo como destroços. O manto rubro pareceu incendiar-se e a cauda tombou inerme. Os demais adereços da composição igualmente despedaçaram-se e caíram no chão. Para surpresa nossa, a forma e as condições em que surgiu o espírito eram constrangedoras. Coberto de feridas purulentas, nauseantes, alquebrado, seminu, trôpego, o rosto deformado como se houvesse sido carcomido pela hanseníase. Inspirava compaixão, embora o aspecto repelente. Depois de acompanhar o episódio tão dramático, saberemos deduzir que semelhantes fatos e intervenções são raros. Todavia, casos mais simples de fixações ideoplásticas aderidas a espíritos que atendemos nas reuniões mediúnicas ocorrem com mais frequência, tais como armas que as entidades sentem-se ainda portando, capacetes fluídicos que outras lhes impuseram como instrumentos de dominação, cenas fortes que vivenciaram e que não conseguem esquecer. Estas ideoplastias podem ser atendidas de modo semelhante à técnica de passes utilizada pelo Dr. Carneiro de Campos. Vejamos como se expressou Divaldo Franco sobre o assunto em Terapia pelos Passes, obra já citada. Vivemos em um mundo de vibrações e de ondas, nas quais as construções mentais se expressam com facilidade, dando surgimento a ideoplastias de vário teor se manifestarem em formas pensamentos, vibriões destrutivos, fantasmas com formas apavorantes e fixações mais demoradas, que se transformam em instrumento de flagício para os próprios desencarnados, como para os deambulantes da forma física. Desse modo, os passes longitudinais e circulares são de resultados salutares por destruírem essas condensações de energia negativa e enfermiça. No entanto, é sempre de bom tom que o médium se evangelize, para poder ele próprio desfazer estas constrições que lhe são aplicadas pelos desencarnados, mediante os pensamentos edificantes, que conseguem diluir essas materializações de dentro para fora. Resta-nos colocar uma terceira situação em que se pode aplicar passes em médios já incorporados, que é durante a indução hipnótica, que o doutrinador inspirado direciona para fins de regressão de memória. Ainda recorrendo a Divaldo Franco, aparece a necessidade de, como ato preparatório, desfazer fixações perturbadoras, monoideias inquietadoras, antes de conduzir os espíritos ao passado, como no caso anterior citado. Daí porque ele sugere ao mesmo tempo que se procede à indução hipnótica, retira-se os fluidos enfermiços que envolvem o perispírito do comunicante, mediante movimentos longitudinais e de imediato rotativos no chakra cerebral, a fim de facilitar as recordações dos momentos gerados da aflição, que ora se expressa em forma de sofrimento, revolta, perseguição impiedosa. Portanto, passe com variação de técnica, conforme a indicação específica de cada tipo de caso. É padrão de qualidade, é também padrão de qualidade. Na questão 98. Em se tratando de médiuns inexperientes, pode-se induzi-los à comunicação
Quando se notar que estão sentindo a presença do Espírito, mas não conseguem completar o transe? Sim, e somente quando notarmos que estão sensibilizados. Nada de se estimular aquilo que ainda nem começou mediunicamente. Percebidos os primeiros sinais da comunicação, se ela não deslancha, devemos auxiliá-lo com passes, de modo a liberar os centros de captação psíquica das cargas vibratórias que lhes são habituais e criam dificuldades para o registro das comunicações. A técnica deverá ser a mesma retromencionada. Médios em transe sob a ação perturbadora de entidades em desequilíbrio. Passes dispersivos nos chakras coronário e cerebral seguidos de revitalização. Aplicados esses recursos liberativos, deve-se estimular o médium inexperiente com palavras alentadoras. A mesma técnica de passe se recomenda. E tem sido muito eficiente quando o médium encontra-se exaurido ou desgastado após uma comunicação violenta. Em geral, no final das reuniões, como se admite que houve perdas sensíveis, em alguns ou na maioria dos médios, recomendam-se os passes coletivos em todos. Uma última questão sobre os passes em reuniões mediúnicas. A quem cabe a aplicação durante a fase do atendimento? Aos doutrinadores ou aos médiuns passistas? Ainda recorrendo à experiência do médium baiano, vejamos como ele responde. A tarefa de aplicar passes nas reuniões mediúnicas sempre cabe ao encarregado da doutrinação. Poderá ele, no entanto, solicitar a contribuição de médiuns passistas, especialmente passistas. A razão desse cuidado decorre da natural vinculação que se estabelece entre o diretor dos trabalhos e os cooperadores, que se tornam mais receptivos por motivo do intercâmbio vibratório que deve vigir entre todos os membros. E assim, então, queridas irmãs e queridos irmãos, nós então finalizamos aqui esse momento, né, de aprendizado e de reflexão a todos nós. Recomendo a todos, né, que façam a leitura desse livro, estude-o. São informações valiosíssimas, né, para que nós possamos fazer uma reunião mediúnica, né, com qualidade, com discernimento, com muito amor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.